Olá, terceiro ano, aula 10, Química, última aula, então, do capítulo 27, primeiro bimestre, isomeria ótica. Então, para nós termos um isômero ótico, nós precisamos que a molécula dessa substância seja assimétrica. E o que isso quer dizer? Então, para que nós tenhamos uma molécula de uma substância orgânica assimétrica, nós vamos chamar o carbono, né, que é o que rege a orgânica, de carbono quiral. Cada ligante desse carbono tem que ser diferente um do outro. Então, aqui nesse caso está mostrando que nós temos 2 ligantes iguais, 3 ligantes iguais e 4 ligantes iguais. Todos eles têm plano de simetria. Então, para nós aqui na química orgânica agora em isomeria ótica, isto não pode mais ter, ou seja, o carbono, que é agora chamado de assimétrico ou quiral, ele tem que ter cada um das suas representações, cada um dos seus ligantes, um diferente do outro. Então, um exemplo aqui dado é o CHIBRCl, tá? Na figura a seguir, mostramos duas formas de arranjar 4 átomos diferentes em volta do átomo do carbono central. As duas formas não são sobreponíveis ou superponíveis. Então, aqui a gente tem a molécula 1 e a molécula 2. Nós temos, então, aquela bolinha preta como o carbono, um hidrogênio, um flúor, um cloro e um bromo, para cada uma das moléculas. E no meio nós temos um espelho, tá? Esse espelho, nós temos uma molécula igual a outra, mas as duas, se nós formos colocar uma em cima da outra, elas não vão ser sobreponíveis ou superponíveis, tá? Então, nós vamos sempre dizer que os isômeros óticos, para serem considerados isômeros óticos, eles têm que ter a imagem especular um do outro, ou seja, a imagem no espelho um do outro. O resultado é que formamos duas moléculas não superponíveis uma a outra e, de fato, uma imagem refletida no espelho. Então, o que nós vemos a comparação aqui são com as nossas mãos. As nossas mãos são iguais, mas no espelho, né, nós vamos ver aqui, ó, uma igual à outra. Então, ótima comparação é a das nossas mãos. O reflexo no espelho da mão direita é igual à nossa mão esquerda e vice-versa. No nosso caso, acabamos de criar um par de isômeros óticos, ou também chamados de enantiômeros. Mas se a gente for colocar uma em cima da outra, elas nunca vão ser subponíveis. Então, essa orientação de pares de isômeros óticos, chamados de enantiômeros, nós vamos também colocar com letras, tá? D de destrógeno e L de levógeno. Então, o D é para a direita e o L, o levógeno, é para a esquerda. Mas o que é? Então, aqui nós temos colocado dentro dessa molécula que é igual uma à outra, tá? Que elas vão desviar a luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Então, a partir do desvio dessa luz polarizada, por isso que é chamado de isômeros óticos, né? Desviando para a direita vai ser o destrógeno, desviando a luz para a esquerda vai ser o levógeno. E também quando nós temos essa semelhança no espelho entre uma e outra, nos dando, então, características diferentes de uma molécula e de outra. Um exemplo aqui do ácido lático. Primeira coisa de verificação para uma molécula orgânica chamada de molécula assimétrica, ou que tenha carbono assimétrico ou quiral. Então, aquele carbono no ácido lático que tem o asterisco, mostra que ele tem 4 ligantes diferentes, ó, em que o hidrogênio, carbono, OH e o hidrogênio junto com o grupo carboxila, C-OH, são ligantes diferentes. Então, aqui nós temos uma molécula assimétrica. Tem, então, isômeros óticos, que desviam a luz para a esquerda e para a direita, destrógeno e levógeno.
Então, ácido lático D ou ácido D-lático. A imagem especular dele é o ácido lático L, lático, né? Então, aqui nós temos os isômeros, né, óticos do ácido lático. E aqui, se a gente fosse colocar uma em cima da outra, conforme aqueles pontos ali, né, nós vamos ver que elas não são sobreponíveis, tá? O hidrogênio, o OH, junto com o radical metil, fica um em cima do outro. Carbono com carbono, hidrogênio com hidrogênio e OH com CH3, tá? Então, a gente vai ver que alguns dos ligantes não são sobreponíveis, a molécula não é igual. Vai ser, então, uma molécula que desvia a luz para a esquerda, para a direita. O ácido lático, então, é um par de isômero ótico para a direita e para a esquerda. Direita é o D, L é esquerdo. E a partir daí, nós temos também algo muito importante de se ver em relação à aplicação de isomeria ótica, que é dentro da farmácia, né, dentro da formulação de medicamentos e dentro da agricultura também, tá? Entre vários outros tipos de indústrias, como alimentícia. Dentro dos que nós temos aqui dentro da área de medicamentos, nós temos a talidomida, tá? Quando nós temos o desvio da luz polarizada para a esquerda ou para a direita, nós também temos o S e o R, quando um átomo está para frente ou para trás. Isso faz toda a diferença. Dentro do medicamento, a gente tem esse do exemplo da talidomida como principal exemplo. Por quê? Porque esse medicamento, na década de 60, era colocado para mulheres grávidas como um remédio para enjoo, tá? Um sedativo, um teratogênico ou hipnótico, tá? Então, assim, ó, para as grávidas, ele atuava como um remédio para enjoo, tá? Um teratogênico. E também um outro tipo de talidomida era utilizado como sedativo ou hipnótico. E o que aconteceu? A indústria que fabricava esse remédio na época, eles não cuidavam essa diferença desses isômeros, o R e o S, que a diferença que se dá, se vocês forem observar, só se dá pelo nitrogênio no meio da molécula, que está com os tracinhos que indica que está para trás, e na outra, no R, indica que esse nitrogênio do meio da molécula está para frente, com a partezinha de uma ligação bem escura, tá? Então, aqui nós vamos ter essa indicação da molécula, da diferença da molécula do nitrogênio para frente e para trás, somente aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, ó, para trás e aqui para frente. O S e o R. Essa diferença desses dois isômeros óticos, essa indústria não soube diferenciar uma da outra, então várias mulheres grávidas dessa época geraram seus filhos, né, de forma com que eles nascessem com deformações nos membros inferiores e superiores, tá? Aqui tá um exemplo na foto ali, a deformação dos braços e pernas, tá? E tinha criança que nem nascia nem com braço e nem com perna, né? Então, a substituição de do um para o outro, do R para o S,